Salve, salve, galera! Tudo bem? Professor Facina aqui. É um prazer conhecer vocês, fazer parte desse grande projeto aí que está crescendo, que é o Naturalmente, entre o professor Tibúrcio e o professor Luiz Cícero, certo? Vou ajudar eles na parte da física. E a ideia hoje da nossa primeira orientação é falar da nossa querida mecânica, beleza? Dentro das nossas ideias de competências e habilidades, tá, galera? Lá na nossa parte do Enem, é a parte da competência da área 6. E a gente tem ali as nossas habilidades, que vai ser a habilidade 20, que é de interpretação de gráfico, de natureza, de movimento, que é o que a gente vai abordar em tese hoje. Depois a gente vai analisar a parte de fenômenos físicos, que seria a competência 21 e competência 22. É lógico, galera, que a área 5 também envolve, vamos dizer assim, a interdisciplinaridade entre a física, química e a biologia, beleza? Então, dentro desse contexto, né, vamos começar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, e bora para cima, beleza? Então, o que acontece? Galera, puxa só um pouquinho aqui para cima e vamos nessa. Galera, então é o seguinte, dentro da mecânica, eu peguei um apanhado geral aí das últimas provas do Enem, certo? Desde 2013 até 2020, e eu separei, né? Ou seja, eu consegui separar lá para vocês 30 questões. Dessas 30 questões, é lógico que tem muito mais, mas o foco de hoje é separar só as questões que envolvem a competência, né? Ou seja, a habilidade 20, ou seja, analisar somente a ideia de movimento. Então, dentro dessas competências, o primeiro tópico que aí você tem que tomar um certo cuidado é o que às vezes a gente deixa passar por muito tempo, é a ideia de análise dimensional. Certo? Facino, o que seria esse tópico de análise dimensional? Ou seja, galera, justamente você entender as conversões de unidade, como a gente podia relacionar essas unidades. Por exemplo, lá na eletricidade, você pegar e olhar o quilowatt-hora, aquela energia consumida, relacionar potência com energia, ou, por exemplo, densidade igual a massa sobre volume, relacionar certas densidades, conversão de litro, conversão de quilograma, conversão de quilômetros por hora para metro por segundo, e assim vai. Galera, só para vocês terem noção, caíram 3 questões disso aqui lá na nossa prova do Enem. Só falando de análise dimensional, só teoria. Beleza? Galera, dentro ainda desse tópico aqui das 30 questões, a gente pode falar, por exemplo, do nosso movimento uniforme, certo? Galera, o que seria o nosso movimento uniforme? É aquele que fala da ideia de velocidade constante, ou seja, tem uma certa velocidade média que a gente pode calcular. Seria o movimento mais simples aí que a gente tem na física. E, geralmente, a parte de cinemática gera um certo, vamos dizer assim, um ranço, porque tem bastante matemática, beleza? Só que, de novo, se você parar para pensar, dentro de movimento uniforme, galera, a gente tinha aqui 6 questões, certo? Dessas 6 questões, o que eu queria te salientar aqui dentro dessas 5 questões, certo? Falava só de você calcular velocidade média. Como assim, Facina? Calcular basicamente aquele nosso famoso ΔS sobre ΔT. E literalmente de maneira direta, tá? Ou seja, ou ele te dava um comprimento, ou ele te dava o tempo, ou ele te dava a velocidade, e você achava algumas outras as variáveis. Eu considerei, ou seja, eu fiz um filtro de que seriam questões fáceis, médias e difíceis desse tópico. Para mim, o que eu considero fácil, galera, ou seja, você tem todos os dados, você aplica diretamente a equação, ou você aplica direto um conceito. Beleza? E aí o que acontece? Dentro desse tópico, basicamente, é a aplicação de fórmula e análise de gráfico, beleza? Que envolve a nossa competência lá, que eu disse para vocês, a nossa habilidade H20 da área 6. Beleza? Bom, progredindo aqui, galera, a gente pode falar também do nosso movimento variado. Galera, o que é o movimento variado? É aquele que envolve a aceleração. E dentro desse tópico, por incrível que pareça, ele envolve 4 questões. Só que, se você analisar, dentro dessas 4 questões, duas falavam no mesmo tópico em um intervalo de tempo de 3 anos, ou seja, entre 3 provas do Enem, caiu 2 vezes esse tipo de questão, que é o mesmo raciocínio, que falava de frenagem, por exemplo. Frenagem, ou seja, como você freia certos veículos, né? Deixa eu melhorar aqui essa letrinha. Frenagem.
como você freia, como que você utiliza a equação de Torricelli, eu já vejo isso aqui uma questão de nível médio, ou seja, você teria que fazer uma análise do movimento, saber que era um movimento acelerado, calcular uma desaceleração, beleza? Mas o importante é um exercício que está batido, já caiu 2 vezes num intervalo curto de entre provas, beleza? Galera, além disso, você pode ainda juntar os dois movimentos. Você pode ter uma questão que envolva um movimento tanto variado quanto um movimento uniforme. E aí, galera, dentro desse ponto, a gente também tem 4 questões, certo? Ou seja, 4 questõezinhas. Eu já enxergo desse tipo de movimento que ele é um pouco mais complexo. Mas o bom é que quando esse tópico cai no Enem, na verdade, ele te cobra 2 coisas. Ele basicamente te cobra como são as trajetórias desses 2 movimentos, ou seja, como é que você pode modelar trajetórias aceleradas, trajetórias retilíneas, trajetórias uniformes, e também só fala de gráfico. Muito pouco, ou seja, quase nenhuma questão de cálculo. Praticamente das 4 questões que caíram, que juntavam os 2 movimentos, eram questões teóricas, beleza? Bom, galera, além disso, a gente ainda pode comentar aqui, vou botar um pouquinho mais aqui para o ladinho, a gente ainda pode contar o que a gente chama de composição de movimentos. Galera, o que compõe aqui essa ideia de composição de movimentos? É o que cai mais questões, ou seja, são 6 questões também, ou seja, você tem a parte de queda livre, você tem parte de lançamento vertical, você tem a parte de lançamento oblíquo, você tem a parte de composição daquelas ideias de barquinhos, ou seja, tudo isso envolve a área de composição de movimentos. Mas o bacana, galera, também, é que dentro dessas 6 questões, praticamente as 6 questões são teóricas. Ou seja, você não deveria se aprofundar tanto nesse conhecimento. Pô, professor, eu preciso decorar aquelas formas, proporções de Galileu. Não. Galera, basicamente era uma análise do que ele te cobrava, ou seja, tem pontos teóricos da teoria. Basicamente, você não tinha que fazer nenhuma conta. Beleza? E para a gente finalizar nossa orientação de hoje, dentro dessas questões que envolvam só movimento, certo? A gente tem aqui o nosso famoso movimento circular. Certo? Galera, dentro do movimento circular caíram 4 questões também. Certo? Ou seja, 4 questões. Dessas 4 questões, às vezes os alunos têm uma certa dificuldade porque envolve ângulos, a gente tem que falar de radiano, e fazer essa conversão entre um movimento linear e um movimento circular, às vezes pesa um pouquinho na hora de você analisar, certo? Mas o Enem, quando ele cobra esse tipo de assunto, basicamente ele não foi muito para fazer essa conversão. Basicamente foram 2 tópicos que foram divididos aqui. Você teve um tópico que caiu, por exemplo, você teve transmissão de movimento. O que seria essa transmissão de movimento? Galera, é aquela base ideia de engrenagens, coroa, catraca da bicicleta, ou seja, ele colocar uma situação corriqueira ali que você consiga uma indústria, algum certo um maquinário fabril que tem essa relação entre engrenagens. Mas isso foi basicamente teórico, ou seja, falar, é a mesma velocidade linear, é a mesma velocidade angular, beleza? E outro tipo de cobrança que o Enem faz, isso aqui você tem que também dar uma certa atenção, porque às vezes esse tópico ele fica esquecido. É quando a gente fala das acelerações centrípetas e acelerações. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui. Vamos aí. E aceleração. Deixa eu dar um zoom aqui. E aceleração tangente. Ou seja, saber o que acontece com a aceleração centrípeta, que ela muda a direção do nosso corpo, ou seja, do nosso objeto de análise, e a aceleração tangente muda módulo, ou seja, lá no Enem eles só queriam saber também teoria. Então, galera, na verdade, dentro dessas... Na verdade, aqui, ó, galera, só uma correção, são 5 questões, tá? 5 questõezinhas. Acabei de lembrar, uma é só de velocidade. Velocidade. Opa, deu uma falhazinha aqui. Velocidade angular. Vamos botar aqui que fosse ômega. Beleza? Ou seja, dentro dessas 30 questões, galera, sem medo de ser feliz, 80% delas, ou seja, a gente fala 24 questões aqui, basicamente são teóricas. Ou seja, cobrando um tópico da teoria
não cobrando um cálculo diretamente, não cobrando alguma equação um pouco mais elaborada para você trabalhar. Então, às vezes, são assuntos que a gente fica se desgastando, fazendo diversos exercícios, quebrando a cabeça para entender certos conhecimentos, que não vale tanto a pena esse desgaste. Ou seja, você sabendo ali o básico da teoria, saber olhar gráficos, saber interpretar o que é um gráfico de espaço por tempo, velocidade por tempo, isso já te ajuda a você, vamos dizer assim, garimpar questões da física. Não você, pô, vacina, gastei ali quase 2 dias para entender o movimento circular, e na verdade você não precisava de tudo isso. Basicamente, você tem um entendimento do que seria a teoria, o que pode ser cobrado nesse nível. Beleza, galera? Então, termina a nossa orientação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos juntos rumo a essa aprovação. Conte com a gente que a gente vai sanar todos os seus problemas aí até você conseguir a sua aprovação. Fiquem com Deus. Grande abraço e até mais. Valeu, galera. Tamo junto.